Jeito protegido? Acho que nada vai sair do meu pinto por essa coisa. E ainda tem um reservatório na ponta pra fazer xixi. Muito bem, pessoal. Twig dê um elástico para cada um. Alguém ajude o time a colocar a camisinha. Você confiaria uma aula de educação sexual ao Sr. Garrison? Ou melhor, você confiaria isso a qualquer adulto de South Park? Porque é exatamente daí que nasce um dos episódios mais caóticos, desconfortáveis e, ao mesmo tempo, mais inteligentes da história da série. Uso apropriado de camisinha. O 7º episódio da 5ª temporada é aquele momento em que South Park olha para um tema que todo mundo evita e senta para falar disso do pior jeito possível. O episódio começa inocente, quase bobo, com Stan e Kyle brincando como crianças normais fazem. Mas bastam alguns minutos e uma ideia completamente errada aprendida com alunos mais velhos para tudo sair do controle. E é aí que mora o ponto central. Não é sobre sexo em si, é sobre desinformação. Sobre adultos que entram em pânico, que não sabem explicar nada e decidem empurrar a responsabilidade para a escola, que, por sua vez, também não faz a menor ideia do que está fazendo. E isso acaba resultando em trauma, medo, uma guerra literal entre meninos e meninas, e também em alguma das cenas mais controversas da história da série, a ponto até do episódio ser censurado, cortado ou até banido em alguns países. Mas por trás do choque, das piadas absurdas e das situações que fazem a gente rir e se sentir desconfortável ao mesmo tempo, tem uma crítica bem mais afiada do que parece à primeira vista. E é isso que a gente vai destrinchar aqui. A trama do começo ao fim, os personagens, o tema, as referências culturais e por que esse episódio ainda é relevante até hoje. O episódio começa parecendo só mais uma brincadeira boba de criança, daquele jeito que South Park sabe fazer muito bem. Stan e Kyle estão brincando com uma boneca da Jennifer Lopez. Nada muito fora do padrão para dois meninos entediados. Aí entra o Cartman. E quando o Cartman entra em cena empolgado demais, você já sabe que não vem coisa boa. Ele aparece dizendo que descobriu algo novo com os alunos mais velhos. Aquele famoso conhecimento proibido, passado sem contexto, sem explicação e totalmente errado. É nesse momento que acontece o primeiro absurdo do episódio. O famigerado foguetinho. Foguetinho, vamos nessa! O foguetinho! Cartman, o que está fazendo? Dando leitinho no cachorro, eles fazem leite. Não fazem não. Por mais que pareça, essa cena não é construída para ser sexual no sentido tradicional. Ela é construída para ser desconfortável. E funciona. Porque, do ponto de vista das crianças, não tem nada de errado acontecendo. Elas acham que estão ordenhando o cachorro. É absurdo e nojento, mas é tratado com a mesma lógica infantil de qualquer outra brincadeira. O choque vem todo do nosso lado, como espectadores, que entendem o que aquilo realmente significa. Só que a coisa realmente desanda quando Stan resolve mostrar a novidade em sua casa. E não é em qualquer momento, é durante o clube do livro dos seus pais, com vários adultos na sala. O Stan entra com seu cachorro e, com a maior naturalidade do mundo, começa a repetir o que aprendeu. E a reação dos adultos é imediata. Eles entram em pânico, ficam horrorizados e sentem nojo da situação. Foguetinho, foguetinho, foguetinho. Foguetinho, o que está fazendo? Estou ordenhando o cachorro, foguetinho, foguetinho. Mas na cena seguinte, quando os pais finalmente tentam conversar com Stan, fica evidente que nem eles sabem lidar com aquela situação. Eles tropeçam nas palavras, desviam do assunto, ficam constrangidos e, no fim das contas, acabam jogando a responsabilidade para fora. Eles simplesmente dizem que isso não é problema deles e que a escola é que devia ensinar essas coisas. E é exatamente nesse momento que o episódio tira o foco das crianças e começa a apontar o dedo para os adultos. Na próxima cena, no meio da reunião com a escola para debater o tema, o chefe ainda tenta ser a única voz sensata da sala, dizendo que talvez as crianças devessem, sei lá, continuar sendo crianças. Mas ninguém quer ouvir. É mais fácil terceirizar o desconforto do que enfrentar a conversa difícil. E assim, todos decidem que a escola deve ensinar educação sexual. E é a partir desse momento que o episódio começa a escancarar o problema de verdade. De um lado, os meninos caem na sala do Sr. Mac, que claramente não faz ideia do que está fazendo. Ele simplesmente trava. E a piada não é só ele não saber explicar sexo. É o constrangimento genuíno de alguém que nunca lidou bem com aquilo, nem na própria vida. Para poder ter relações, ok? O homem pega o pênis e... o homem pega o pênis e... Enquanto isso, do outro lado do corredor, as meninas vivem uma experiência quase oposta e igualmente desastrosa. A senhorita engasga peru, entra em sala já carregando um ressentimento enorme, e a aula vira um festival de doenças, estatísticas e imagens traumáticas. Sexo, na visão dela, não tem curiosidade, afeto ou descoberta. É só dor, culpa e punição. E o efeito disso é imediato.
As meninas saem aterrorizadas. Elas não aprendem como as coisas funcionam, apenas que os meninos são basicamente vetores ambulantes de doenças mortais. São doenças graves com sérias consequências. Vocês acham que sexo é diversão, brincadeira e amor? Errado! Sexo traz doenças. O mais irônico é que as duas aulas partem de lugares diferentes, mas chegam ao mesmo resultado. Os meninos não aprendem absolutamente nada, porque ninguém consegue explicar o básico. As meninas aprendem demais, mas tudo fora de contexto, sem qualquer filtro. É o choque entre dois extremos igualmente inúteis. A ausência completa de informação de um lado e o excesso de informação sem humanidade do outro. Nesse ponto, o episódio deixa bem claro que o problema não é falar de sexo cedo demais, é falar errado. E quando adultos projetam seus próprios medos, traumas e inseguranças nas crianças, o que nasce não é educação, é pânico. E pânico, como South Park adora mostrar, sempre leva a decisões terríveis. E a partir do momento em que as meninas saem da aula, a situação quebra de vez. De repente, os meninos deixam de ser colegas de classe e viram ameaças ambulantes. Graças à aula de educação sexual completamente torta que acabaram de ter, para elas, agora, menino sem camisinha é sinônimo de doença. E quando os garotos tentam entender o que está acontecendo, a resposta que recebem é tão vaga quanto aterrorizante. As meninas só falam que eles precisam usar camisinha, ou contrairão doenças. Uma informação incompleta e distorcida. E isso basta para gerar a próxima decisão desesperada. Não sabe que se não usar camisinha pode pegar uma doença? Não. Se não usarem camisinha vão pegar AIDS. Então, em vez de questionar algum dos professores, os meninos simplesmente entram em pânico. E é esse pânico que leva o grupo inteiro até a farmácia, numa das cenas mais desconfortavelmente engraçadas do episódio. A conversa com os atendentes funciona quase como um espelho dos adultos da cidade. Um lado acha tudo aquilo absurdo. O outro se agarra à ideia de que, se estão pedindo, é melhor garantir que estejam protegidos. Não existe meio termo. E aí vem a piada mais ácida do episódio. Preservativos infantis sendo vendidos como se fossem um item comum. Temos sim, acabou de chegar gladiadores tamanho mini, feitos para crianças menores de 10 anos, e uma caixa com 50 custa apenas R$ 5,95. Quando a notícia de que os alunos estão comprando preservativos chega à diretoria, a reação da escola segue o padrão que já foi estabelecido. Ninguém, de jeito nenhum, para um pouco para pensar. Então, se ensinar sobre sexo no quarto ano é tarde demais, o problema só pode ser resolvido indo ainda mais cedo. E eles decidem por começar no jardim da infância. Esse é o momento em que o episódio cruza de vez a linha do absurdo. E é aqui que entra o Sr. Garrison, sem nenhum senso de limite. A aula para as crianças pequenas é tão exagerada que parece quase surreal, mesmo para os padrões de South Park. Tem demonstração prática com o uso da boca, lista de posições, tudo isso sendo tratado com a maior naturalidade possível, como se aquilo fosse ensino responsável. E não à toa, essa sequência foi uma das mais censuradas do episódio ao longo dos anos. Depois vejam de que lado a camisinha se desenrola. Coloquem na boca e apliquem. Nesse ponto da história, já não existe mais aprendizado, nem proteção e nem cuidado. Só uma sucessão de decisões tomadas por adultos que não sabem o que estão fazendo, mas continuam avançando mesmo assim. De volta à aula dos meninos, tudo muda no instante em que o Sr. Mac finalmente solta a frase que deveria ter vindo lá no começo. Camisinha só é usada durante o sexo. É uma revelação simples, só que na cabeça dos meninos, aquilo não esclarece nada, só muda o foco do desespero. Agora, pra eles, se não dá pra pegar a doença do nada, então alguém precisa estar causando isso. E é claro que esse alguém são as meninas. A partir daí, os meninos se organizam rapidamente, como um exército improvisado. E do outro lado, as meninas fazem exatamente a mesma coisa. Elas simplesmente constroem uma fortaleza, com um fosso ao redor. Tudo isso para se proteger de uma ameaça que nenhuma das duas partes realmente entende de fato. E a referência a Mad Max 2 aqui não é nada sutil. A estética, os veículos, o clima de deserto pós-apocalíptico, até o discurso ameaçador do Butters usando uma máscara e um microfone, repetindo quase palavra por palavra a fala do vilão do filme. Vocês podem dar um fim nisso. Podem ir, que pouparemos suas vidas. Podem ir saindo. Ele é muito bom. E é claro que não demora pra tudo explodir. O Kenny morre. E a morte dele é absurda. E, inclusive, igualzinha à morte de uma das personagens do Mad Max. Mais uma referência aqui. E a partir disso, o confronto entre as crianças explode. E enquanto as crianças entram em conflito, o episódio faz um corte quase irônico pros adultos. E entrega, talvez, o paralelo mais desconfortável de toda a história. Longe da guerra improvisada, o Sr. Mac e a senhorita Engasga-Peru se aproximam do jeito mais improvável possível. E é justamente aí que tudo começa a desmoronar de vez.
A conversa entre os dois revela algo que todos nós já sabíamos. Nenhum deles está preparado para ensinar nada, porque nenhum deles resolveu suas próprias questões. A Engasga-Peru carrega um histórico de humilhação, rejeição e frustração tão grande que transformou sexo em sinônimo de trauma. Sr. Mac, por outro lado, é pura insegurança. Um adulto que nunca se sentiu desejado, que fala de sexo como quem lê algum manual de instruções. Mas em um nível quase trágico, eles se reconhecem um no outro. E o que começa como empatia vira curiosidade, que vira tensão e que vira uma das cenas mais estranhas e difíceis de assistir de toda a história da série. Não porque ela seja explícita no sentido clássico, mas porque ela é profundamente desconfortável de assistir. A cena sexual entre os dois é muito desajeitada e grotesca. E no fim de tudo, a ironia é brutal, porque justamente os dois adultos que mais aterrorizavam e confundiam as crianças acabam ignorando completamente tudo o que ensinaram e não usam proteção. Oh, senhor Engasga-Peru, ok. E é nesse momento que toda a cidade é alarmada pela explosão causada na guerra entre as crianças. Todos os adultos vão até o local, tentando entender o que estava acontecendo. Ao ver aquilo, a senhorita Engasga-Peru é a primeira a quebrar. E, pela primeira vez no episódio, ela abandona o discurso agressivo e admite que errou. Ela diz que exagerou e assustou as meninas sem nem explicar o básico. Que doenças não surgem do nada. Que existe um contexto e existe um limite entre alerta e terror. É um pedido de desculpa sincero. Como se ela mesma estivesse percebendo que projetou nos alunos todos os traumas que nunca resolveu. E é nesse espaço que o chefe também entra. E quando ele fala, o episódio finalmente revela sua espinha dorsal. Ele não tá ali pra consolar ninguém. Ele tá pra apontar o dedo. E a crítica vai direto aos pais. Foram eles que, por desconforto, jogaram a responsabilidade fora. Foram eles que acharam mais fácil deixar a escola lidar com algo profundamente pessoal. E o resultado, claro, foi previsível. Crianças aprendendo sobre sexo com gente que não entende, com gente que odeia o tema, ou com gente completamente desequilibrada. A fala do chefe amarra tudo ao tema central do episódio. Educação sexual não é um conjunto de slides, nem uma lista de doenças, nem um manual técnico. É algo humano, emocional e familiar. E, finalmente, quando alguém pergunta qual é a idade certa para começar, vem a resposta mais improvável possível. Qual a idade certa pra fazer sexo? É muito simples, crianças. A idade certa para se começar a ter sexo é 17. 17? 17. Sem debate e sem nuance. É uma piada, claro, mas também é um jeito de dizer que não existe fórmula mágica. O episódio então termina deixando os adultos constrangidos, as crianças aliviadas e o espectador com aquela sensação incômoda de quem riu e logo percebeu que a crítica não era só sobre South Park, era sobre qualquer lugar onde o medo substitui a conversa. Antes de fechar o episódio, vale abrir um parêntese rápido para alguns detalhes de bastidores que ajudam a entender por que o uso apropriado de camisinha causou tanto barulho. Esse foi um daqueles episódios que passaram longe de sua unanimidade. No Reino Unido, por exemplo, ele foi simplesmente banido durante anos, considerado pesado demais, tanto pelo conteúdo sexual quanto pela violência no clímax. E em outros países, a solução foi empurrar a exibição para mais tarde, fora do horário tradicional da série, como se isso magicamente resolvesse o desconforto. E mesmo nos Estados Unidos, várias cenas foram cortadas ou encurtadas em reprises, especialmente as aulas do Sr. Garrison no jardim de infância. Quem viu na exibição original acabou assistindo a uma versão bem mais extrema e gráfica do que a maioria das pessoas conhece hoje. E tem uma curiosidade que chama a atenção dos fãs mais antigos, que é a própria fala do Sr. Mackey sobre a vida sexual dele. Nesse episódio, ele afirma que não faz sexo há mais de 20 anos, reforçando a ideia de que ele é a pior pessoa possível para estar ensinando educação sexual. Só que isso entra em contradição direta com o episódio O Bilal do Ike, onde o Sr. Mackey se envolve com uma hippie, chega a se casar e até viaja em lua de mel com ela. Algo que deixa bem implícito que essa abstinência toda não bate muito com o histórico do personagem. E não é a única vez que isso acontece. No episódio Hoje Felina, existe uma sugestão de envolvimento entre ele e a mãe do Cartman. E no episódio Algo que você pode fazer com o seu dedo, ele aparece em um vídeo com conotação sexual, também ao lado da mãe do Cartman. South Park nunca foi exatamente rígida com continuidade, mas aqui a contradição acaba funcionando a favor da piada. Não importa se o Sr. Mackey tecnicamente já teve experiências. Nesse episódio, ele representa um adulto completamente desconectado do tema, tentando ensinar algo que não entende, nem emocionalmente, nem na prática. E tem também mais detalhe para os fãs atentos. Tem uma aparição escondida do Toalhinha em um jornal que o Randy está lendo. Oficialmente, ele só faria sua primeira aparição na série no episódio seguinte a esse, mas aqui ele já dá as caras, quase como um easter egg antes da sua estreia oficial.
No fim de tudo, esse continua sendo um daqueles episódios que não envelhecem, porque o problema que ele cutuca ainda está muito vivo. Não é sobre camisinha, não é sobre sexo, não é nem sobre chocar o público. É sobre adultos fugindo de conversas difíceis e criando monstros no caminho. Sempre que alguém prefere o silêncio, o medo ou a terceirização da responsabilidade, alguma coisa sai do controle. Em South Park isso vira guerra, mas na vida real, vira confusão, culpa e trauma mal resolvido. A fala do chefe resume tudo muito bem, sem romantizar nada. Educação sexual não é um conjunto de slides, não é um vídeo chocante, nem um manual técnico. É conversa, vínculo e presença. Pais que não falam com seus filhos acabam deixando esse espaço ser ocupado por medo, boato e desinformação. E esse episódio mostra exatamente onde isso pode parar. E talvez por isso ele incomodou tanto, porque é mais fácil rir do exagero do que admitir que muita coisa ali não é tão distante assim da realidade. E é por isso que uso apropriado de camisinha segue sendo lembrado, debatido e censurado até hoje. Se você curtiu essa análise, fica o convite. Assista aos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Também deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você achou desse episódio. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima. Vem, menino, foguetinho, vem, cachorrinho, vem, foguetinho, vem.